Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Giovana e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês como que a gente pode alternar entre Dark Mode e Light Mode utilizando apenas CSS e JavaScript aí de forma totalmente pura. Então, bom, a ideia aqui é quando a gente clicar nessa caixinha de seleção, ele mude para o Dark Mode e quando a gente desmarcar, ele volte para o Light Mode. Então, eu espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar à disposição. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, então eu já tô aqui com o meu projeto criado. No nosso arquivo HTML, eu tenho um título, um botão e um input também do tipo checkbox. Porque qual que é a ideia? Toda vez que a gente clicar aqui nesse checkbox, olha, ele tá desmarcado. Quando eu clico, eu quero que ele vá pro Dark Mode. E quando eu desmarco, eu quero que ele volte pro Light Mode. Tudo bem? E esse label aqui, ele permite que quando a gente clique no texto, ele automaticamente marca ou desmarca também o checkbox, porque tá vendo que esse for theme é o mesmo que o id, por isso que ele tem essa conexão. Se a gente não tivesse esse for, deixa eu tirar para vocês verem, tá vendo que ele só clica no texto, ele não marca ou desmarca o checkbox, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Ok, então. E aqui eu tenho a tag script referenciando o nosso arquivo JavaScript, que tá vazio porque eu vou fazer aqui com vocês agora. Bom, no nosso CSS, são configurações básicas aqui que eu fiz, né? Por exemplo, centralizar os elementos com o display flex e também estilizar aqui o botão. Eu nem estilizei nada do checkbox, porque acho que não é necessário agora no momento. Mas bom, aqui no CSS vocês podem ver que eu estou usando variáveis. Aí você pode perguntar, nossa, variável no CSS? Eu nem sabia que isso existia, como que funciona? Bom, vocês podem ver aqui que eu utilizo esse seletor root. Eu vou até pesquisar aqui com vocês a documentação. Olha só, na própria documentação ele fala, root se equipara à raiz de uma árvore, que por sua vez representa o documento. Então aqui, ó, aplicado ao HTML, root representa o elemento HTML com a especificidade que é a mais alta. Ou seja, é o nosso documento, é o pai, assim, de toda a nossa página. Então por isso que a gente coloca as variáveis dentro dele, porque essas variáveis vão ficar visíveis para qualquer elemento. Agora, por que a gente coloca esse tracinho, né? Olha só, se a gente colocasse, por exemplo, apenas background color, ele entenderia que isso daqui é uma propriedade e não uma variável. A mesma coisa se a gente colocasse apenas um tracinho. Quando a gente usa tracinho em alguma propriedade, normalmente é uma propriedade específica de algum navegador. Por exemplo, o Moz é específico do Mozilla. O WebKit, que tem aqui em algum lugar, aqui o WebKit, ele é específico do Safari e assim por diante. Então, por isso que a gente usa dois tracinhos, porque daí ele entende que é uma propriedade. Vocês podem até ver que muda a cor, né? Perdão, a propriedade não, que é uma variável, na verdade. Vocês podem até perceber aqui que muda de cor. E, bom, como é que a gente usa, então, essa variável? Onde a gente quiser, a gente coloca o var, abre parênteses e o nome da variável. E pronto, já estamos utilizando. Então, se a gente quiser, por exemplo, alterar o text color, colocar aqui, não sei, vamos voltar aqui. Vou colocar, sei lá, rosa. Um rosa aqui, então a gente não precisa ficar alterando em cada elemento que a gente estiver utilizando, porque a variável já vai fazer isso pra gente automaticamente e a gente está usando uma variável. Então, quando a gente altera a cor dessa variável, vai alterar em todos os elementos que estiverem usando essa variável. Bom, tendo isso em mente, então, qual que é a lógica do nosso arquivo JavaScript? Quando a gente clicar no input, né, quando o input estiver checado, a gente vai criar uma função assim para fazer a mudança do tema. E essa mudança do tema, a gente precisa pegar essas variáveis aqui do root, do nosso elemento pai, e alterar essas variáveis para que elas alterem a cor dos elementos, certo? Uma coisa que eu acho legal de mencionar é que variável não precisa ser necessariamente de cor. A gente pode criar aqui, por exemplo, uma variável chamada padding e colocar 200, que funciona da mesma maneira, ok? Vamos agora no nosso arquivo JavaScript. A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar quando que o checkbox ele vai estar checado e quando ele não vai estar checado. Então, para isso, eu vou criar uma constante aqui, chamada input container, e vou selecionar esse elemento aqui da nossa DOM. Então, document.querySelector, como a gente só tem um input, eu só vou colocar input. Então, olha só, se eu colocar um console.log input container aqui,
Vou abrir o console aqui pra gente ver. Espero que vocês estejam enxergando. Dá pra aumentar? Ah, dá. Bom, então aqui a gente tem um input do tipo checkbox. É realmente o que a gente precisa. Agora, o que a gente vai fazer é adicionar um event listener. Ou seja, a gente vai ficar observando esse elemento em determinado estado. Então, olha só. Input container.add event listener. Qual que é o evento que eu quero que ele fique escutando? É o evento de mudança. Então, change. Porque toda vez que esse input mudar, ele vai disparar essa função aqui, ó. Function. Ele vai executar essa função. E aqui dentro eu vou colocar um console.log input container.checked, porque ele tem essa propriedade. Olha só o que fala: set or retrieves the state of the checkbox or radio button. Então, beleza, salvei aqui. Vamos ver o que acontece. Ó, vou marcar, deu true, ou seja, tá checado. Vou desmarcar, deu false, ou seja, não está checado. Então, a gente já conseguiu aqui fazer uma parte da nossa lógica da aplicação. A gente está verificando se o input ele está checado ou não está checado. Eu só vou armazenar isso aqui numa variável. Vou colocar aqui const is checked. Só para a gente ter um controle melhor aqui. Checked. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar um objeto chamado constLightTheme. E esse objeto, ele vai ter todas essas variáveis aqui do CSS. Então, eu vou colocar background color como uma propriedade e o valor dessa propriedade, né, a cor, na verdade, como sendo o valor dessa propriedade. Eu vou mostrar aqui para vocês um documento que eu tenho todas as cores referentes ao tema claro e todas as cores referentes ao tema escuro. Então, aqui no meu objeto, eu vou colocar a propriedade, que é a nossa variável, e como valor, eu vou colocar a cor. Então, FFF. Mesma coisa aqui para o text color, só que dessa vez é um A. E por fim, eu tenho o button background color, que é essa cor aqui, ó. Quando está no modo claro, 9B 8AFB. E se você for comparar, esses valores são o mesmo que já está aqui no nosso CSS, porque eu inicio o tema como Light Mode. Então, eu vou criar um mesmo objeto, só que agora para o Dark Theme. Então, eu vou colocar aqui Dark. E, bom, a cor de fundo vai ser 1A. A cor do texto, branco. E a cor do nosso botão, eu coloquei essa 592. 5DC. Agora, a gente precisa criar a nossa função que realmente faz a alteração desse tema, porque, obviamente, nada está acontecendo. Então, aqui, eu vou criar uma function chamada changeTheme, que eu vou passar aqui para ela o tema, certo? E aqui a gente vai fazer toda a alteração do tema. Eu vou dar até aqui um console.log theme para vocês verem o que a gente vai passar. Agora, voltando aqui no nosso input, a gente vai fazer uma verificação. Se o input está checado, ou seja, if is checked, então a gente quer, na verdade, que vá para o Dark Mode, certo? Então aqui a gente passa changeTheme, Dark Theme. Se não, a gente quer que passe o Light Mode, então Light Theme. A gente até poderia melhorar isso daqui, né? Fazer um if ternário, ó, is checked. Se sim, changeTheme, Dark Theme. Se não, changeTheme, Light Theme. Fica até mais bonito. Deixa eu tirar isso daqui. Então, vamos ver o que está acontecendo. Ó, eu estou dando aqui o console.log theme. Vou mudar o tema. Olha só, ele apareceu aqui para mim as propriedades do tema escuro. E se eu desmarcar, ele aparece as propriedades aqui do nosso tema claro. Beleza, a gente já tá chegando aqui perto de resolver nosso problema. Agora, a gente precisa ter alguma maneira de acessar esse nosso elemento root, né, o nosso pai, assim, do documento, para a gente fazer a alteração dessas propriedades de fato. Bom, para a gente pegar esse elemento root através do JavaScript, eu vou criar aqui uma constante chamada rootElement, que para obter isso, a gente pode utilizar o document.documentElement. Se a gente der um console.log nesse rootElement, olha aqui, ele aparece o nosso HTML,
que é realmente o que a documentação fala, né? Que o root representa o elemento HTML e é idêntico ao seletor HTML. Então, voltando, a gente pode ver que tem todas as propriedades aqui do elemento HTML em si, ok? E olha só que legal. Eu vou tirar esse console.log daqui. Esse daqui também, eu só vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês como é que funciona a ideia por trás do que a gente quer fazer. Bom, a gente quer mexer no CSS, certo? A gente quer alterar o valor dessa propriedade. Então, aqui no nosso arquivo JavaScript, eu vou colocar rootElement.style e a gente tem agora uma função chamada setProperty. Que ele faz o quê? Ele pega uma propriedade, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, background color. E ele também pega um valor. Olha aqui, vocês conseguem ver a definição dessa função. Uma property, que é do tipo string, e um valor, que é do tipo string também. Então, se eu colocar aqui uma cor escura, olha só, aqui, quando eu fazer a alteração, ele mudou a cor de fundo. Então, essa é a lógica por trás da nossa aplicação. A gente precisa chamar essa função aqui para fazer a inversão dos valores, né? Posso assim falar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma função para não ficar repetindo muito, né? Tipo, colocando uma por cada um, assim dizendo, né? Eu vou criar uma função para tornar isso mais dinâmico. Então, aqui eu vou colocar function change property, que vai receber uma propriedade e vai receber um valor também. E aqui a gente faz o rootElement.style.setProperty, property e value. E aqui, né, se a gente quisesse fazer desse caso, era só a gente chamar aqui o change property. Agora, o que a gente precisa fazer mais, né? A gente já tá acabando. Bom, lembra que a gente recebeu aqui o nosso theme. Então, vou até dar o console.log aqui pra gente lembrar que a gente tá recebendo. Então, olha só, a gente recebe aqui todas as propriedades com seus respectivos valores. Então, acho que você já deve ter imaginado, né? Então, eu preciso passar aqui para essa função cada propriedade com seu respectivo valor e é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, como a gente tem um objeto, a gente pode fazer assim, ó, for let prop in theme. Porque olha só, se a gente colocar um console.log prop, olha o que é retornado pra gente aqui, né? Então, são todas as propriedades. Mas e os valores? Como é que a gente pode pegar esses valores? A gente só faz o theme passando a prop. E agora, a gente tem aqui a propriedade com o valor. Portanto, como que a gente pode fazer? É só passar aqui no change property, a prop e o theme property, que é o valor. A propriedade e o valor. E agora, olha só, está funcionando. Perfeitamente! Então, a gente conseguiu trazer isso de uma forma muito mais dinâmica. E a gente está conseguindo fazer a alteração aqui do tema de Light Mode para Dark Mode. Eu só quero mostrar para vocês um jeito diferente, né? Mostrar para vocês uma outra propriedade aqui para vocês abrirem assim os conhecimentos, né, e fazer aí de uma outra forma. O objeto do JavaScript, ele possui uma propriedade chamada object.entries, passando aqui o objeto, que é o theme. Então, deixa eu só comentar isso daqui. E olha só o que acontece. Ele retorna pra gente um array aqui de 3 posições, porque a gente tem 3 propriedades aqui dentro do nosso objeto. E cada posição desse array também é um outro array, em que o primeiro índice ele é a propriedade e o segundo índice é o valor dessa propriedade. Então, o que a gente poderia fazer nesse caso? A gente poderia fazer um for, um let, abrir aqui o colchetes para fazer a desestruturação, property, value, of, porque agora a gente está trabalhando com array, object.entries, theme. E aqui passamos para o change property, a property e o value. Porque como esse object.entries ele retorna um array, por isso que a gente está desestruturando, tudo bem? Então aqui, deixa eu salvar, vamos ver, funcionando da mesma maneira. Isso daqui tá muito legal. Eu gostei bastante desse resultado, eu espero que vocês gostem também. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? Esse foi aí o nosso vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham entendido, mas deixa aqui qualquer coisa também que eu vou estar à disposição. E até a próxima!